E eu gostaria de convidá-los para a leitura de Tiago, capítulo 1. Leremos a partir do verso 21. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Leremos a partir do verso 21. Estamos conversando sobre a Epístola de Tiago. Hoje alcançamos o texto que compreende o verso 21 ao verso 27 do capítulo 1. Diz a Escritura: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu não anunciei antes, mas vamos ler de forma alternada? Então eu leio os versos ímpares, vocês os pares. Pode ser? Então vamos lá, verso 22, vamos ler. Tornai-vos... Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, Tiago é um texto muito fácil de se compreender. É fácil compreendermos o que Tiago quer comunicar. O difícil aqui é praticar tudo. É fácil da gente ler e entender Tiago, difícil é praticar tudo isso daqui, pois Tiago compreende a fé como algo que possui uma dimensão íntima, particular, mas que se traduz, que se desdobra necessariamente em ações visíveis e concretas. Tiago insiste na sua epístola que não basta o ritual bonito, a liturgia sofisticada, elaborada, pomposa. Deus se agrada é da liturgia da vida, é do culto que nós oferecemos em todo o tempo, não apenas do culto dominical. Depois de se dedicar ao tema de como os crentes devem lidar com as muitas e várias provações da vida, Tiago dedica-se a esse tema desde o início do capítulo 1. Aqui no verso 21, já próximo do fim do primeiro capítulo, Tiago começa a tratar de uma outra questão. Tiago se ocupa da questão da prática da palavra de Deus, que sempre se manifesta por meio de ações, de atos, que são sempre efetivos e factuais. Então, diante disso, eu gostaria de conversar com vocês, a partir desse texto, a respeito do tema ações que manifestam a prática da palavra de Deus. Repito, ações que manifestam a prática da palavra de Deus. A primeira ação que aponta para o fato de que o indivíduo está observando a palavra de Deus, a primeira ação é despojar. E chamo a atenção de vocês para o início do verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Pergunto, quem joga o lixo lá em casa fora? Aposto que é o maridão. Essa função sempre sobra para o maridão. Juntar
né, naquele saco preto e jogar o lixo fora. É ou não é? Então as esposas deveriam ser mais gratas aos maridos por esse trabalho tão importante. Bem, espiritualmente falando, todo crente é responsável por jogar o lixo espiritual que está no seu coração fora. Todo crente é responsável por jogar fora o lixo que está dentro do coração por meio da confissão de pecados. O que fizemos há pouco, aquele momento de confissão de pecados, isso daí nada mais é do que a gente jogando o lixo do nosso coração fora. A palavra despojar, empregada por Tiago aqui, significa despir as roupas, e no texto é usada figuradamente para comunicar os conceitos de renunciar ou rejeitar. Enfim, Tiago está dizendo para nós o seguinte: renunciem o pecado. Descontinuem toda a prática pecaminosa. Não se comprometam com ilícitos. Se comprometam com o Senhor. Jogue fora o lixo espiritual do coração de vocês, para que a palavra do Senhor implantada realize a sua obra em nós. É preciso que o terreno do coração seja limpo. Na agricultura, essa prática faz todo o sentido. E eu não posso falar besteira porque o Gilberto está aqui, agrônomo, professor da nossa escola agrícola. Ô Gilberto, pergunto para você, uma perguntinha. Antes de plantar num terreno, antes de semear num terreno, a gente tem que limpar o terreno, é isso mesmo? Porque se a gente não limpar, não dá certo, não é? Então, Tiago está ensinando isso daqui para a gente. Antes de plantar qualquer boa semente, a gente precisa retirar o que é ruim. A gente precisa limpar o terreno. A impureza, a semelhança dos espinhos e ervas daninhas, sufoca a semente e impede o seu crescimento. Você já assistiu aquele programa Acumuladores, que passa lá no Discovery? De vez em quando, por falta de coisa melhor para assistir, eu assisto aquele programa. E é assim uma coisa que provoca a gente. Pessoas que ficam enfermas e levam os membros da sua família à doença, porque não conseguem jogar fora nada. E esse estado é doentio, é resultado de desequilíbrio, de desajuste mental, porque normalmente as pessoas gostam de ambientes limpos, mas a pessoa enferma, doente, fica acumulando coisas. E essa acumulação promove o próprio benefício dessa pessoa e das pessoas que convivem com ela. Tiago está dizendo para nós aqui nessa passagem o seguinte: não sejam acumuladores. Ora, se a gente gosta tanto da nossa casa limpa, da nossa cozinha limpa, do nosso quintal limpo, do nosso quarto limpo, se a gente gosta tanto de casa limpa, sem sujeira, por que às vezes a gente fica acumulando lixo no coração? Tiago diz, verso 21, despojando-vos de toda espécie de impureza e de todo acúmulo de maldade. Meus irmãos, não devemos acumular lixo no nosso coração. É hora de mudarmos de vida. Precisamos de uma faxina espiritual, precisamos de uma verdadeira asepsia da nossa alma. E Jesus pode promover essa limpeza espiritual. O Espírito do Senhor pode promover essa faxina, essa limpeza dentro dos nossos corações. A primeira ação que manifesta, que aponta para a prática da palavra do Senhor é despojar. A segunda palavra, a segunda ação é acolher. O despojar-se da impureza deve ser acompanhado pelo recebimento de alguma outra coisa, no caso do texto, a palavra em vós implantada. Não adianta limpar o coração da sujeira e não colocar nada no lugar.
Uma vez varrida a casa e tirado o pó, ela não pode permanecer vazia. Tiago diz aos leitores para receberem a palavra de Deus que foi implantada neles. Jesus Cristo tratou sobre isso também. Jesus Cristo, em seu ministério, também falou a respeito da importância de limpar um local e de haver manutenção nesse local que foi outrora limpo. Eu quero lembrá-los do texto de Mateus 12, versos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o estado último daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Nosso coração precisa ser limpo, mas nosso coração não pode ficar vazio. Ele deve ser cheio da boa e santa palavra de Deus. O crente precisa acolher a palavra de Deus com mansidão, não com ira. O crente deve acolher a palavra de Deus, não é de qualquer jeito, não. É com mansidão. O fato é que nós podemos acolher bem e podemos acolher mal. Assim como é possível hospedar bem alguém e hospedar mal alguém. É possível hospedar bem e é possível hospedar mal. E Tiago está dizendo aqui, é possível acolher bem e é possível acolher mal. Qual é o jeito certo de acolher a palavra de Deus? É com todo interesse, é com mansidão. Isso daqui tudo aponta para a disposição e abertura de coração para ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Afinal de contas, ela é poderosa para salvar a nossa alma, por ser a palavra do próprio Deus, por ser produto divino, por ser proveniente do Senhor. Essa palavra é capaz de realizar aquilo a que se destina, a saber, a salvação dos pecadores. Salvar é verbo regularmente usado no Novo Testamento para referir-se à salvação dos pecados mediante fé na pessoa de Jesus Cristo. Pergunto, o seu coração já foi limpo? Essa faxina espiritual já foi realizada no seu coração? Você já experimentou o perdão de Deus por meio do sangue de Jesus? Você já experimentou isso, a certeza de que os seus pecados foram plenamente perdoados, cancelados, esquecidos, não por conta do que você fez, mas em razão daquilo que Jesus, o Salvador e Redentor, fez na cruz em seu lugar? Hoje é dia dessa faxina espiritual nas nossas almas. Terceira ação, terceiro verbo, praticar. Despojar, acolher, praticar. Essas ações apontam para o fato de que a pessoa está observando a palavra de Deus. Tiago prossegue, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A exortação tornai-vos indica que, para Tiago, os destinatários da epístola não estavam praticando a palavra. Provavelmente temos aqui a raiz da deficiência espiritual relacionada, comentada no verso 4. Eles tinham fé em Cristo Jesus, porém não colocavam em prática as implicações dessa fé. Existem muitos ouvintes da palavra de Deus.
A grande maioria das pessoas tem certo respeito e certo interesse na palavra de Deus. Porém, o número de ouvintes é altamente superior ao número de praticantes verdadeiros da palavra. Não basta ouvir a palavra. Não basta conviver com a palavra. É preciso, de fato, conhecê-la e praticá-la. O evangelho deve ser praticado, deve levar concretamente ao seguimento, ao discipulado de Jesus Cristo, que significa continuar a fazer e a dizer o que ele disse e o que ele fez. Nessa passagem, Tiago faz uma franca oposição ao ouvir que não conduz à prática. O tratamento de Tiago em relação àquele que convive com a Escritura, que gosta da Bíblia, mas não a pratica, é um tratamento grave, é um tratamento severo. Tiago faz aqui uma franca oposição a esse comportamento. Quem não pratica a palavra incorre em auto-engano. Tiago está dizendo: você que convive com a palavra, mas não a pratica, você está se enganando. Você está se enganando. A palavra enganar comunica a ideia de uma avaliação errada de alguma coisa que leva alguém ao erro por conta dessa avaliação imprecisa. É o caso, por exemplo, de um médico que falha no seu diagnóstico. A sua falha vai promover o prejuízo mais para frente. Tiago está dizendo que o indivíduo que convive com a palavra, ele está se enganando. Ele está se enganando. Quem convive com a palavra e não a pratica, está se enganando. E para descrever o que acontece com quem escuta a palavra, com quem convive com a palavra e não a pratica, Tiago recorre ao exemplo do espelho. Versos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Os espelhos do século I eram muito diferentes dos nossos espelhos. Eles não eram feitos de vidro, mas de metal que era polido. Os espelhos ficavam em posição horizontal, ficavam em mesas. Então, para você se ver no espelho, você ia na mesa, se inclinava, e com isso você tinha condições de ver um parco reflexo de si mesmo. Eis o ponto de comparação de Tiago. Tiago está dizendo que a pessoa que olha no espelho para ver a sua imagem e logo se esquece de como é como essa pessoa que escuta a palavra e não a pratica. O ponto de Tiago é o seguinte: toda vez que você vai no espelho, você é convencido de que alguma coisa precisa ser melhorada. Dificilmente uma pessoa é perfeita, ao ponto de olhar para o espelho e concluir que nada pode ser feito para dar um tapinha na aparência. Geralmente a gente olha no espelho e vê que o cabelo já despenteou, para aqueles que ainda têm cabelo, a gente dá uma olhadinha e a gravata já deslocou. Então toda vez que a gente vai no espelho, a gente vê alguma coisa que pode melhorar, alguma coisa que não está assim tão bom. E é assim no relacionamento nosso com a Escritura. Toda vez que que a gente vai até a Escritura, ela aponta para algo em nós que pode ser melhorado, que precisa ser aperfeiçoado. E nós não podemos negligenciar esse recado que a Escritura nos dá. O principal propósito do espelho é o autoexame. Quando você olha para dentro da palavra, você começa a se conhecer mais, pois a Escritura mostra quem nós somos, a opinião divina a nosso respeito. A Escritura trata a respeito das nossas motivações para fazermos coisas e para abstermos de
para nos abstermos de fazer coisas. E, enfim, quando você olha no espelho, você descobre que tipo de pessoa você é e como você está. Que o bom Deus, por meio de seu Espírito, faça de cada crente aqui um operoso praticante, em vez de um ouvinte negligente. E a promessa de Deus para aqueles que são operosos praticantes é de bênção. Esses serão bem-aventurados no que fazem. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Tenho certeza que você também deseja ser abençoado e bem-aventurado naquilo que você se dispõe a fazer. Tiago está ensinando para a gente que o indivíduo bem-aventurado é aquele que, quando é confrontado pela palavra do Senhor, faz os ajustes necessários. Quarta ação, quarta lição que a gente aprende: controlar. Chama a atenção de vocês para o verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meus irmãos, Jesus afirmou que a língua revela o coração. A gente fala do que está cheio o nosso coração. Uma língua controlada significa uma mente, um corpo que é controlado. A palavra irrefletida, a conversa fiada, a conversa torpe, suja, a mentira leviana, as acusações maldosas, as fofocas, os mexericos são provas incontestáveis do poder destruidor que a língua tem. Não podemos glorificar a Deus com a nossa boca e ao mesmo tempo amaldiçoar outra pessoa. Tiago afirma que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A língua não pode ser empregada para o malefício, para o prejuízo de outro. Se uma pessoa não consegue controlar a sua língua, afirma Tiago que a sua religião não possui valor. Meus irmãos, esse versículo evidencia grande radicalidade. Tal radicalidade se deve ao fato de que a fofoca e a difamação corrompem a convivência fraterna, coisa que Deus valoriza. Com efeito, a fofoca, a difamação acabam com a confiança mútua, pois introduz dubiedade nos relacionamentos. Gente, do ponto de vista meramente humano, a fofoca, a palavra precipitada, o engano, a mentira, são coisas normais. Do ponto de vista humano, falar uma coisinha aqui, xingar o outro, contar uma mentirinha, desprestigiar alguém, afinal de contas ele é seu concorrente, isso é normal. Do ponto de vista divino, porém, isso é um grave pecado. Se alguém não controla a própria língua, afirma Tiago, a sua religião é vã. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você não fala, pois o falar que edifica envolve as palavras que são ditas e aquelas que não são pronunciadas. O Senhor espera que a gente controle a nossa língua. Finalmente, a última lição que aprendemos, a quinta ação que manifesta a observância da palavra, agir e guardar. A religião pura, verso 27, sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago compreende, em primeiro lugar, que a fé verdadeira vai possuir sempre desdobramentos sociais, de misericórdia. O crente ajuda aqueles que estão aflitos, aqueles que estão em aperto, aqueles que estão passando por circunstâncias difíceis. Tiago fala aqui do apoio aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações. No mundo antigo, esses grupos eram altamente frágeis.
Os órfãos e as viúvas não tinham guardiões, mantenedores, assim o próprio Deus desempenhava esse papel. E o Senhor convoca seu povo para exercer misericórdia junto àqueles que precisam. Tiago prossegue e afirma que a religião verdadeira também compreende a abstenção daquilo que é ruim e pecaminoso, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Apesar de Tiago pedir para os crentes se relacionarem com a sociedade, ajudando os necessitados, ao mesmo tempo ele nos adverte para que nos afastemos do mundo pecaminoso. Precisamos interagir com o mundo, mas o mundo não pode nos afetar. Precisamos interagir com a sociedade, mas os valores corrompidos da sociedade não podem nos corromper. Ser religioso autêntico é inconformar-se, como bem afirmou o reverendo Hernandes Dias Lopes, é inconformar-se com os conformismos do mundo para conformar-se com os inconformismos de Deus. Repito, ser religioso autêntico, do ponto de vista de Tiago, é inconformar-se com os conformismos do mundo. Eu admito que eu estou assim, espantado com o apelo que tem sido feito, especialmente nesse ano, especialmente nessa semana que avizinha o Dia dos Namorados. Eu estou absolutamente assustado com a quantidade de propagandas que possuem mensagem homossexual. É Magazine Luiza, é a revista do Avon, é tudo propaganda com casais homossexuais. Parece que existe assim um estímulo para que a gente considere essa prática como regular. Gente, o cristianismo nunca promoveu e nunca vai promover violência de qualquer tipo. No entanto, a Escritura ensina-nos que algumas coisas honram a Deus e outras coisas o desonram. Então não é porque o mundo aceita que a gente aceita. Convivência e conivência são coisas completamente diferentes. Nós podemos e devemos conviver, e conviver bem com toda sorte de gente. O crente, o cristão de verdade, acolhe as pessoas, independentemente da maneira como elas são. Mas a convivência é uma coisa, e a conivência, concordar com aquilo, achar aquilo correto, é outra coisa completamente diferente. Então, ser religioso autêntico é inconformar-se com os conformismos do mundo, ao mesmo tempo que é também conformar-se, ajustar-se aos inconformismos de Deus. Que o bom Deus derrame graça sobre nós, seu povo, a fim de que nós pratiquemos sempre a palavra do Senhor. Eu não quero ser um ouvinte negligente. Eu quero e preciso ser alguém que é ouvinte e praticante e operoso da palavra. Que o bom Deus derrame graça sobre todos nós em nome de Jesus. Amém.